Olá, amigos do YouTube, para mais vídeo, meus amigos. Dessa vez vou mostrar para vocês aqui como iniciar aqui a ferramenta básica aqui, ó. Aqui eu tenho duas chaves aqui, ó, como iniciar na eletrônica, né? Quais são as primeiras ferramentas para a gente dar início, né? Fazer alguns reparos básicos aí. Quais são as ferramentas? Aqui a chave estrela, ó, e uma chave de fenda. Primeiro começa com as chaves, né? Aí aqui ferro de solda aqui, ó. Ferro de solda de pelo menos 30 watts, mas eu aconselho você ter os dois, né? O de 40 e o de 30. Para estar soldando os componentes no circuito, né? E soldando e dessoldando, né? E aqui um suportezinho, ó, para o ferro. O suportezinho tá bem gasto, já usei muito ele, né? Pronto, meus amigos, essa ferramenta que eu estou mostrando aqui é a ferramenta básica, o básico do básico, né? Para você estar iniciando aí e fazer os primeiros reparos aí em manutenção aí de eletrônica, né? Pronto, aí um sugadorzinho de solda, para você estar sugando aquela solda velha, ou então retirar a componente do circuito, né? Aqui é o sugador de solda, para sugar aquela solda, ou então você retocar, né? Tirar aquela solda velha dos componentes, aquela solda velha, e botar uma solda nova. Aí você tem que ter o sugador, né? Para sugar aquela solda velha e tirar os componentes do circuito, né? Com o sugador, para sugar a solda e tirar o componente. Aqui temos o estanho. O estanho aqui nada mais é do que solda, né? Essa solda aqui é da Cubix, não fazendo propaganda, mas é uma das melhores, né, que eu acho que eu uso. Ela é de 1 milímetro, o diâmetro dela é 1 milímetro, né? Muito boa essa solda. Agora eu vou mostrar o alicate aqui, ó, de corte, que é essencial, né, para a gente cortar aqueles terminais dos componentes novos, né, que a gente troca, que fica passando. Então fazer o corte, ou para desencapar algum fio, né, de cortar algum fio, temos que ter o alicate de corte. E o alicate de bico aqui, ó, também serve para cortar aqui fio também, então para desentortar algum componente, né, ou aqueles componentes que fica meio torto, a gente apruma isso aqui, né, com alicate de bico. Serve para várias utilidades, não só para essa utilidade, né, tem várias. Pegar o componente assim, né, também. Pega o componente na placa também. Se você não tiver uma pinça, né, quebra muito galho. Fala em pinça, também uma pinça aqui, ó. Essa pinça para a gente pegar componentes SMD, né. Essa pinça aqui não é muito boa, mas dá para quebrar um galho. Comprei duas pinças de aço, né, dá para chegar, né. Mas essa aqui dá para quebrar um galho muito bom, né? Você que não tem a pinça. E aqui o pincel, o pincelzinho também está muito gasto, né? Já usei muito ele. Esse aqui é para você tirar o pó do aparelho. Você vai se deparar muito, né? Quando você abre o aparelho, ele está cheio de pó, né? Aí você faz a remoção do pó com um pincelzinho desse. Principalmente nas antigas, né? Quando a gente trabalha com TV tubo. Hoje não tem TV tubo, mas essas TV atual de hoje também, né, tem muita poeira também, né, dentro. Aí isso aqui para você remover o pó, que é a escovinha, né, para tirar o pó. E o que não podia faltar, meus amigos, que é o número 1, é esse cara aqui, ó, o multímetro analógico aqui, ó. Mas para você que está iniciando aí, meus amigos, eu aconselho você estar adquirindo aí um multímetro daqueles amarelinhos, né? Multímetrozinho daquele amarelinho que é um preço mais acessível. E também quando a gente está iniciando, a gente danifica muito ele, né? Queima ele. Até a gente que já tem uma certa experiência, né? Um desatento ali, deixar um
o multímetro na escala de resistência e for medir uma tensão. A gente já queimou o multímetro, né? Aí para você de início que está iniciando, é melhor um daquele amarelinho, né? E também ele é um preço bem acessível. Aí aconselho você comprar um daquele primeiro, depois vir para esse aqui, o analógico. Ele é um pouco mais complexo, é mais complexo, né? O analógico. Aí depois que você pega uma experiência, saber usar todas as escalas, né? A escala de resistência, de tensão, AC, DC, todas as escalas de resistência, aí aconselho você comprar um desse também. E temos que ter os dois, né? O multímetro analógico e o digital, não pode faltar na nossa bancada, né? Que é o multímetro, é essencial, né? É primordial esses dois multímetros na bancada, né? Que é o analógico e o digital. Mas de início, para quem está iniciando, esse aqui é um pouco mais complexo, né? Aí você adquire um daquele amarelinho e também tem um preço mais acessível, porque se queimar, né? Se ele queimar, não é um valor tão elevado, né? É um valor acessível, aqueles amarelinhos. Mas o bom mesmo é a gente ter os dois. Sim, uma coisa que eu esqueci, meus amigos. Aqui é o álcool, ó, álcool isopropílico. Quando a gente terminar o processo de soldagem, a gente joga um pouquinho, né? Joga um pouquinho naquele local que a gente soldou o componente e passa uma escovinha de dente, né? Ou até mesmo uma escovinha dessa mesmo, né? Para limpar. O álcool isopropílico, ele evapora, né? Que ele tem menos de 1% de água. Vocês não usam, meus amigos, outro tipo de álcool. O álcool apropriado para circuito eletrônico, para limpar circuito, fazer a limpeza, é o álcool isopropílico. Não vai usar que contém álcool, não. Que contém água, não, né? Tem que ser só o álcool puro. Se você for usar um desses que vem de mercado, não é recomendável, porque aquilo ali ele tem muita água, né? Ele é composto de muita água, aqueles álcool. É o álcool isopropílico, que é o apropriado, né? E eu botei aqui, ó. Eu também faço alguns reparos em celular, né? Aí fiz esse stencilzinho aqui, ó, pra fazer descolagem frontal e tudo, aí que fica mais fácil de pingar o álcool, né? Mas se vocês tiverem um tubinho, ó, bota num tubinho desse aqui, ó, está cheinho e só é borrifar, ó. Só é borrifar no circuito e com a escovinha faz a limpeza. É isso aí, meus amigos, isso aí é a ferramenta básica de início, né, para quem está iniciando, quem está começando aí no mundo da eletrônica aí. Essas são as primeiras ferramentas básicas, né, para você fazer os primeiros reparos, né. Quando eu comecei, meus amigos, eu comecei, ó, com duas chavinhas dessa, uma estrela, chave Phillips, né, e uma de fenda aqui, ó, e a solda, né, que é o estanho, o sugador de solda e o ferro de solda de 30 watts, né, ferro de solda de 30 watts. Comecei e com aquele multímetrozinho amarelo, né, aí na hora que eu fazer aquele reparo básico, né, que entra no dinheirinho, eu ia comprando essas ferramentas. Lembrando que essa aqui é as ferramentas básicas, o básico do básico, né, para o começo, para o início, né, para você fazer os primeiros reparos aqui. Mas tem outras ferramentas avançadas, né, que eu não vou citar aqui, né. Porém tem muitas outras ferramentas, né, não só essa aqui não, essa aqui é para o início, quem está iniciando na eletrônica para fazer os primeiros reparos. Isso aqui é a ferramenta básica, né, o básico do básico, como eu falei, né. É isso aí, meus amigos. Aí esse videozinho é para quem está iniciando, para quem está começando, né, no mundo da eletrônica. O princípio básico é essa aqui, essas ferramentas aqui que eu citei aqui, que eu mostrei aqui para vocês. É isso aí, meus amigos. Quem gostou, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta aí, compartilha, né? Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente. E deixa aquele joinha e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu!